Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar com as famílias. Pais, vocês conseguem ver o seu filho chorar? Esse é um assunto difícil, né? Mas é importantíssimo que a gente consiga conversar sobre ele. O que eu tenho percebido é que quando a gente vê o filho chorando, a gente acaba se desestabilizando junto e fazendo coisas que às vezes não é nem aquilo que a gente acredita. É muito fácil a gente falar, é culpa da mãe que mima, a culpa é do pai, mas por quê? Por que às vezes a gente não consegue falar não? Por que às vezes a gente dá aquilo que a criança não precisa naquele momento? Por que às vezes a gente ensina coisas inadequadas para a criança, mas a gente sabe que não é assim? Eu tenho percebido na minha orientação de pais, quando eu converso com as famílias, que eles sabem como fazer, mas às vezes alguma coisa impede de conseguir fazer. E é isso que eu quero conversar hoje. O que é que a gente sente quando vê um filho chorando? E por que é que isso desestabiliza tanto a gente que a gente acaba fazendo coisas que a gente sabe que não é importante ou que não seria bom para ele, dando o brinquedo que pediu, ou deixando de dar uma bronca, ou coisas desse tipo. O que acontece é que quando a gente vê o filho chorando, a gente tem a nossa sensação de quando a gente era criança chorando. E isso tem um impacto muito forte pra gente. Às vezes eu sofri, eu não tinha dinheiro para comprar uma determinada coisa. E hoje meu filho pede essa coisa e ele começa a chorar. Na hora eu me lembro de como era difícil para mim não ter dinheiro para comprar aquela coisa, meus pais não poderem me dar. E a gente dá. A gente acaba olhando aquilo como a nossa própria imagem, como um espelho. Mas será que de fato é um espelho? Será que o choro para a criança teve o mesmo significado que o nosso choro quando a gente era criança pelo mesmo motivo? Isso é o primeiro ponto importante sobre esse assunto. Diferenciar o nosso sofrimento do sofrimento deles. Cada um processa as informações da vida, as dificuldades, os problemas de uma forma. Às vezes uma coisa que pra gente gera muito sofrimento, pra eles não é tanto assim. E acontece que quando eles percebem que isso deixa a gente impactado, rapidinho eles aprendem a usar, não é? Por exemplo, se uma criança sabe que se falar desculpa 3 vezes seguidas, desesperado, você nem vai dar bronca porque acha que ele tá muito culpado, ele pode nem estar culpado, mas ele vai fazer sempre assim, porque ele já aprendeu que funciona. Então pense um pouco sobre isso. Será que aquele choro que você tá vendo realmente tá sendo o impacto que você tá sentindo? Às vezes não é igual. Outra coisa muito importante é que a gente olha os filhos como um projeto nosso, como algo que a gente quer fazer dar certo. Ninguém quer olhar e ver aquilo que a gente mais se dedicou, mais ama na vida, chorando, dando errado, ficando triste, falhando. A gente coloca o peso todo sobre nós. Mas tem coisas que são deles. Eu brinco que cada um vem com o seu potinho de ansiedade, com o seu potinho de medo, com o seu potinho de alegria. E ele pode estar mais cheio ou não. A criança pode ser mais tolerante a algumas dificuldades ou menos tolerante. E isso é dela. Não é nosso. E aí muitas vezes a gente fica tentando ser um ambiente perfeito. Um ambiente que explica tudo o que está acontecendo. Olha, filho, você não pode fazer isso por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. A vida real não funciona muito assim, né? Ninguém chega pra gente e fala, olha, você não pode andar a 120 por hora por causa disso, por causa disso. É assim, andou, levou multa, acabou. Eu acho super importante o diálogo entre as famílias, entre os pais e filhos, explicar as coisas. Até para que o filho, numa outra situação, consiga tomar uma decisão, não com base em vai ser punido ou não, mas ele realmente sabe o que é certo e errado. Mas tem momentos em que a gente precisa dizer não e ponto final. E aguentar a frustração disso. Ver a criança frustrada e sobreviver a essa situação. Porque isso gera uma coisa que chama confiança. Peraí, Carol, como é que eu falar não pro meu filho e não dar uma explicação gera confiança? Quando a gente explica muito, a criança entende que ela já deveria saber disso. Confuso, né? Vamos lá. Por exemplo, a criança foi lá e bateu no irmão. Ao invés de falar, não pode bater, senão vai acontecer tal coisa, ou se você não bater, nós vamos fazer tal coisa, isso é muito bacana. A gente fica, não, você não pode bater, porque ele é seu irmão, você tem que cuidar dele, você tem que ajudar ele. Tá, só que ele tá morrendo de ciúme do irmão. Ele tá com muita raiva do irmão naquele momento. Não quer dizer que ele não o ame, mas ele quer, naquele momento, poxa, tá meio de saco cheio, né? Como a gente também fica. E aí, quando ele sente aquela raiva, aquele ciúme, vem a nossa voz falando, não, ele é seu irmão, você tem que amar ele. E a criança sente culpa. Ela acha que ela tem que ter o comportamento ideal. Agora, se a gente, numa primeira vez, claro, explica, mas uma segunda vez falar, não, isso não pode, não vai fazer isso agora, ela consegue ter a segurança de que ela pode errar. Vai ter alguém dizendo pra ela, não, isso não pode. Vai ter alguém impedindo ela
de mostrar o ciúme dela de uma forma tão ruim. E aí, aos poucos, ela vai internalizando aquilo e fazendo como você, tendo a vontade de empurrar o irmão porque tá com ciúme, mas opa, não vou. Não vou porque não pode, não porque eu não poderia sentir esse ciúme. Entenderam? Uma coisa é eu impedir a criança de ter emoções negativas. Outra coisa é falar, você pode ter as emoções negativas, mas você não pode machucar o outro por causa disso. É isso que eu quero dizer hoje. Quando a gente vê o filho chorando e fala, desespera e não consegue lidar com isso, a gente está ensinando para ele que não pode chorar. Não pode ter raiva, não pode ter tristeza, não pode ter ciúme, não pode ter inveja. E a gente se cobra ser assim, a gente se cobra nunca dar um berro, a gente se cobra nunca perder a cabeça, a gente se cobra estar 100% disponível. Isso não existe, né? Se essa criança crescer e for namorar e casar, o marido ou a esposa dela vai estar 100% disponível para ela? Não vai. Então esse não é o mundo real. A gente tem que saber lidar com esse tipo de relacionamento. E isso começa dentro de casa. Eu gosto muito de dar dicas de filmes porque eu acho que ajuda a ilustrar. Um filme muito bacana é o Doador de Memórias. Você já assistiu? Se não assistiu ou se já assistiu, olhe com outros olhos. Eu não vou dar spoiler dessa vez, eu prometo. Mas a ideia é que eles acharam uma forma, a sociedade achou uma forma de acabar com todo o mal. Com todas essas guerras, com toda a fome, com todo o problema que teria no mundo. Só que para isso, as pessoas têm que ser exatamente iguais e não podem ter emoções. Porque se a gente tem emoção, sai do controle. E aí, se sai do controle, pode gerar dificuldades, pode gerar ciúme, pode gerar inveja, pode gerar guerra. E aí é interessante que o filme vai decorrendo e trazendo informações muito bacanas de que a emoção, realmente, às vezes é difícil, mas sem ela a gente também vive num ambiente cinza, né? As imagens do filme são cinzas, porque mostram isso. Você acaba fazendo pela obrigação, mas você não consegue sentir aquilo que está fazendo. Então, a gente precisa começar a deixar as crianças terem emoções negativas. Para de vir com essa história de é seu amiguinho, é seu irmãozinho, você não pode odiar. A gente odeia às vezes e ama também. E essa é a vida. Só que quando a gente confia em quem está com a gente consegue amar e odiar e saber que está tudo bem. Agora, se a gente tem medo dessas emoções negativas, a gente acaba segurando e aí vira uma panela de pressão, tanto para o adulto quanto para a criança. Olhe com outros olhos agora quando seu filho chorar, quando seu filho estiver com raiva. Diga para ele, tudo bem, você está com raiva. Você não pode me bater ou gritar por causa disso. Você pode sentir a sua raiva. Vai lá pro quarto, pode descarregar e tudo bem. Essa é a ideia, que as emoções negativas tenham um espaço na nossa vida. E a gente também poder falar, olha filho, hoje eu não tô boa. Depois a gente conversa. Isso é importante, a gente tem limites. A gente precisa poder trancar a porta do banheiro quando vai, porque eu sei que tem muitos pais que não conseguem, porque o filho vem atrás e quer a gente o tempo todo. É importante que depois que eles cresçam, a gente consiga fazer isso. Mostrar que a gente tem um limite, que tem um espaço, porque é assim a vida lá fora. Na natureza, cada elemento tem uma função, né? Mesmo que sejam os furacões, os tornados, os bichos mais esquisitos, se não existir isso, não tem equilíbrio na Terra, por mais que sejam destrutivos em alguns momentos. É importante que as emoções negativas a gente olhe da mesma forma, né? Um bicho que é predador do outro, ele precisa ser predador do outro, senão aquele lá vai expandir e vai acabar com tudo. Tem um equilíbrio. As emoções negativas fazem parte da nossa natureza também. A gente só não pode deixar elas fazerem a gente agir com os outros de uma forma ruim, mas a gente precisa poder nomear e dar uma caixinha para cada uma delas. Gostou do vídeo? Espero que tenha ajudado você a olhar para o seu filho chorando com outros olhos e poder ajudá-lo nessa jornada que é descobrir o mundo emocional. Às vezes é difícil até pra gente, né? Fique ligado que toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo no ar. Espero você, se gostou do vídeo, coloque um gostei, compartilhe com seus familiares, com seus amigos e espero você.